Meus irmãos, bom dia na paz do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com os irmãos um sonho que o Senhor me deu do sábado para o domingo. E eu creio que seja de edificação para as nossas vidas. Esse sonho, irmãos, era uma coisa assim, para mim, eu vou dizer para mim, foi muito maravilhoso. O que o Senhor me permitiu ver foi muito maravilhoso. E eu glorifico ao Senhor e exalto o nome dele e louvo por tudo que Ele é, pelo que Ele tem feito na minha vida. A Ele toda a honra, todo louvor e toda a glória. Esse sonho, irmãos, eu vou falar devagar, que é para mim não esquecer os detalhes, tá certo? Então, eu estava na igreja, né? Aqui na congregação. Só que não era exatamente só a nossa congregação. Eu vi a igreja. Quando eu falo a igreja, eu não estou falando do templo, estou falando das pessoas. Então, eu via a igreja do Senhor, todo mundo reunido. Eu estava no púlpito e, como sempre eu faço, né? Eu canto os louvores, sou eu que canto os louvores da harpa para iniciar. Então, eu estava lá em cima, eu ia começar a cantar. Já tinha sido feita a oração inicial e eu ia começar a cantar. E quando eu olhava para a igreja, eu conseguia enxergar não só a aparência das pessoas, eu conseguia enxergar o coração. No sonho, né, o Senhor me dava essa capacidade de enxergar o coração, os corações das pessoas que estavam ali. Quando eu olhava, eu via que a maior parte, infelizmente, a maior parte da igreja, eles não estavam ali para adorar. Eles estavam com o coração, eu vou usar essa palavra, confuso, um coração assim voltado com preocupações para as outras coisas, menos para adoração. Tinha uns que estavam com o coração incrédulo, tipo assim, eu vim aqui porque eu não tinha outro lugar para ir, sabe? Mas era uma grande parte, o que me deixa ainda triste, porque era a maioria. E eles estavam, os irmãos me perdoem, é que eu ainda não estou bem. Então, eles estavam com esse coração, não coração de adorador. E os que tinha os que estavam ali para adorar. E os que estavam para adorar estavam como se fosse ansiando que começasse logo o culto, né? Ansiosos que começasse logo o culto. E quando começava os louvores, eu lembro que eu começava com o hino de número 291 da harpa cristã, Rude Cruz. E quando nós estávamos cantando esse hino, os que estavam para adorar, que realmente adoravam, era muitas vezes atrapalhado por aqueles que não estavam adorando. Esses que não estavam adorando, eles faziam muitos movimentos, tipo, se levantava e causava assim eu vou dizer, um certo tumulto na congregação. Eles se mexiam e se agitavam. Era uma coisa muito desconfortante. E às vezes chegava até a atrapalhar aqueles que estavam adorando. Mas durante o louvor, que estavam todos em pé. Então, quando estávamos louvando, o Rude Cruz se erigiu. Antes de chegar ao refrão, eu comecei a ouvir o toque da trombeta do Senhor. E eu via que a trombeta começava a tocar. Na minha cabeça, eu sempre tive que o toque da trombeta ia ser uma coisa assim alarmante e assustadora. Só que não era. O toque que começava a soar era uma coisa tão gostosa, mas tão gostosa que eu não consigo explicar. Como era bom ouvir aquilo. Ele era, parece assim que dava quase para pegar, sabe? Uma coisa assim
tão real. Eu não sei como explicar. Mas era muito agradável de ouvir, muito, muito, muito gostoso. E começava a tocar assim de uma forma gradativa, ia aumentando o tom, e uma música tão diferente das que a gente costuma ouvir. Eu nunca ouvi. Eu nunca ouvi aquele toque aqui na terra assim. Já andei por muitos lugares, mas eu nunca ouvi. E era muito gostoso. E quando começava a tocar, eu lembro que eu dizia assim, lá eu parava o hino e eu falava assim, começou, já está acontecendo. Eu digo, já está acontecendo, agora é real. E a trombeta continuava tocando. E naquele momento, aquele toque produzia nos salvos, né, uma paz muito, mas muito grande, muito grande. E eu me lembrava daquele versículo que fala que é a paz que excede todo entendimento. E essa paz que vinha no coração dos salvos de Cristo realmente excedia todo entendimento. Não dá para entender e nem eu consigo falar. Era uma paz tão grande. E todo mundo começava a chorar, mas não era choro de tristeza, não era choro de angústia. Era um choro de uma felicidade extrema. Era uma felicidade tão grande que as pessoas choravam, mas era de muita, mas muita felicidade. Então, todos ouviam, tanto os salvos como os não salvos ouviam. Todos estavam ouvindo o toque da trombeta ali naquele momento. E todos se dirigiam para sair, né, que nós estávamos em um templo. Então, todos se reuniam para a porta para sair, mas todo mundo ia calmamente, tranquilamente. Ninguém ia apavorado, derrubando uns aos outros. Não, todo mundo ia numa paz muito grande, muito grande. Todo mundo saía tranquilamente. Eu lembro que eu esperava os irmãos saírem para sair por último. Então, aí todo mundo se direcionava para a porta e saía. Só que os que não eram salvos, quando ouviam o toque da trombeta, eles começavam a se contorcer e se encurvava, colocava assim os braços, né, com as mãos aqui na barriga, na região da barriga aqui, do ventre, colocava a mão na barriga e eles se contorciam, se curvavam para frente e começavam a confessar o pecado deles. E eles ficavam lá e cada um começava a dizer o que tinha feito, né, o que estava fazendo. E eu lembro, eu ouvia alguns falando, mas eu me lembro de especificamente um homem que ele falava o seguinte: irmãos, eu vou falar o que eu ouvi, tá bom? Eu vou falar só o que eu ouvi. E esse homem, ele dizia assim: meu Deus, o que foi que eu fiz? Porque nesse momento estava todo mundo lá fora. E mesmo eu tendo ficado lá dentro, eu conseguia enxergar lá fora. E lá fora já tinha uma multidão. As construções desapareciam. Não ficava construção nenhuma, né? E agora eu estou me lembrando de um versículo que está em Apocalipse 21. Não me lembro qual é exatamente o versículo, acho que é do começo, que fala que o mar já não existia. Eu não estou dizendo que esse versículo se refere a isso, tá bom? Eu estou dizendo que eu estou me lembrando. Então, não tinha construção, não tinha mar, não tinha nada. Era tudo muito plano. Parece assim, tudo foi preparado para reunir a multidão. Então, todos estavam indo para lá, né, para fora. Não tinha mais construções, então todo mundo estava nesse lugar, o ajuntamento de pessoas. Só que os que eram salvos estavam olhando para cima e nessa alegria que eu falei, né, e glorificando, exaltando e nessa alegria, como se fosse assim, tipo assim, me leva logo, né? Mas estava todo mundo junto. Eu me lembro que, eu estou me lembrando agora aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, fala que nós que estivermos vivos, né, se estivermos vivos na volta do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram, né? Então, eu vejo que aí fala de união, então todo mundo vai junto. Então, estava juntando todo mundo primeiro.
Então, nessa multidão que estava juntando todos, as que não eram salvas ficavam nessa situação e com a própria boca deles eles começavam a confessar o pecado deles. E eu fui procurar aqui na palavra, porque a gente sabe que mesmo sendo sonho, tudo tem que ter base na palavra, né? Senão não vem do Senhor. Então, aqui em Isaías, capítulo 45, versículo 23 e 24, eu vou ler. O 23 diz assim: Por mim mesmo eu jurei, a minha boca pronunciou, com toda a integridade, uma palavra que não será revogada. Diante de mim todo joelho se dobrará. Junto a mim toda língua jurará, ou confessará, né? Dirão ao meu respeito, somente no Senhor estão a justiça e a força. Todos os que o odeiam virão a ele e serão envergonhados. Então, tem outras versões que dizem, toda língua confessará que Jesus é o Senhor, né? Que só o Senhor é Deus. Então, essas pessoas que não eram crentes, elas se encurvavam, se contorciam e parecia que elas estavam sentindo assim, umas dores horríveis. E com a própria boca deles, eles começavam a dizer o que eles estavam fazendo, o que eles vinham praticando. E era a presença do Senhor que causava isso neles, sabe? Por causa da presença de Deus, eles começavam a fazer isso. E eu me lembro que um homem, ele falava assim, meu Deus, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Eu troquei a tua presença pela presença de homossexuais. Eu estava junto com eles, eu amava estar com eles. Eu gostava disso. E agora não tem mais jeito para mim. E ele continuava a repetir: o que foi que eu fiz? E diante disso, eu estou lembrando, irmãos, que uma vez o Senhor me mostrou quando, eu vou chamar um ser espiritual, porque ele não se identificou, quando um ser espiritual celestial dos céus de Deus, ele me levou, né, ele chamou esse nome de, ele chamava o lugar de mundo dos mortos. Eu não sei, eu só vou dizer o que eu vi. Ah, então o inferno é assim? Não, eu não fui no inferno. Estou só dizendo o lugar aonde o Senhor me levou. Ele chamava mundo dos mortos. E lá as pessoas repetiam constantemente aqueles pecados que eles vinham praticando no decorrer da vida deles. Eles repetiam, mesmo sem querer, eles continuavam repetindo aquele pecado que eles faziam. Mas eu não vou contar isso, só estou comentando, né? Então, o inferno é uma repetição. Enquanto no céu é novidade, né? Tudo muito maravilhoso é novidade, o inferno é repetição daquilo que já se fazia na terra. Eu estou falando de acordo com o que eu vi, tá bom? Então, voltando para o que o Senhor mostrou. Então, os que não eram salvos, eles ficavam tendo essa atitude, se contorcendo de dor e angústia e falando, comentando o pecado deles. Enquanto isso, eu lembro que eu olhava para cima, eu não chegava a ver o Senhor, mas eu sabia que Ele estava, eu vou chamar na metade do caminho, né, entre o céu e a terra, estava no ar. Mas eu não olhava para cima e eu não via nada, eu só sabia que Ele estava ali. E as pessoas olhavam para cima e os salvos choravam nessa imensa alegria e glorificavam ao Senhor. E ia juntando as multidões. Era como se a gente estivesse esperando que juntasse todo mundo primeiro, né? E vinha juntando e juntando, e os continuava a mesma situação, os salvos se alegrando e glorificando, e nessa imensa felicidade, e os ímpios e aqueles que estavam dentro da congregação que não adoravam, eles estavam se lamentando tanto, 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 que eu nunca vi uma coisa daquela. Nunca vi uma coisa, alguém amargar tanto, se lamentar tanto, como eles estavam fazendo ali, e confessando o pecado deles. Então, irmãos, é tempo de a gente ter a vida no altar do Senhor. Abandone o pecado, irmãos, em nome de Jesus. Abandone o pecado, não vale a pena. Não vale a pena. Todo prazer que a gente pensa, né, que é prazer, não é, só dura questão de alguns instantes.
Só dura momentos. Irmãos, se vocês pararem para pensar, por um prazer de um pecado só dura questão de momentos. O que o Senhor tem preparado para a gente vai durar a vida inteira. A vida inteira. Nós somos eternos. Nós não vamos se acabar quando nós deixarmos esse corpo. O Senhor, Ele nos deu, nos fez eterno. Nós temos a eternidade. Se nós vivermos 100 anos nesse mundo, não é nada comparado à eternidade. Sabe, não é nada. E as leis do Senhor, a palavra do Senhor está aqui escrita, não é para deixar a gente privado da felicidade, não é para deixar a gente, tipo assim, cheio de regras, não é. É para que a gente viva bem, com tranquilidade, com paz e com saúde. Saúde espiritual, saúde mental, saúde física. Sabe, se nós observarmos a palavra do Senhor e colocarmos em prática na nossa vida, nós teremos uma vida sossegada e tranquila, como diz a palavra de Deus. Irmãos, abandone, se esforce, peça ajuda do Espírito Santo para abandonar o pecado. Peça ao Senhor que ponha amor pela palavra de Deus, pelo Senhor no seu coração. Busque ao Senhor enquanto é tempo, porque quando Ele voltar vai ser tarde demais. E só vai restar amargar por aquilo que nós deixamos de fazer. E tivemos tanta oportunidade deixamos de fazer. Irmãos, me perdoe, esse áudio ficou muito grande, mas eu tinha que passar isso para os irmãos. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um, viu? Um cheiro no coração de cada um, que Deus abençoe.